Primeiramente, eu queria agradecer você, né, Cristiane, por estar abrindo um espaço na sua agenda para poder atender a gente do Sport News Mundo, dar uma entrevista agora. O Campeonato Brasileiro está chegando, então agradecer esse tempinho que você está cedendo para a gente. E para começar, eu queria saber como que era a Cristiane pequenininha, lá em Brasília ainda, e como que ela descobriu que ela queria que o futebol fosse a profissão dela e o que ela ia fazer para o resto da vida. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade de falar um pouco da minha história. Eu, na verdade, nasci em Brasília e fui para o Rio de Janeiro com 2 anos de idade, brincava no pátio do prédio com os amigos do meu irmão. E em 1990 eu assisti aquela Copa do Mundo com 10 anos de idade, na Itália, e eu vi o Romário entrando e me apaixonei por futebol pelo estilo dele. Estou apaixonado pelo Romário até hoje, na verdade, pelo jogador, e ele é minha inspiração. E aí eu comecei a jogar na escola, só tinha menino na minha rua, e eu me apaixonei por futebol no momento que eu vi o Romário jogar, para ser bem sincera. Eu joguei na escola, aí fui fazer um teste na escolinha do Túlio, me convidaram na época, 95. Aí eu me lembro ele chegando de helicóptero, foi uma experiência muito legal. Aí eu tive o primeiro contato assim, com o futebol de campo, assim, eu não fazia nem ideia o que eu tinha que fazer sem a bola, etc. Foi assim, jogando na rua mesmo. Então você teve contato com muitos ídolos desde cedo, porque depois aí você foi para o Vasco e conheceu a Marta também, não é? Sim, a gente chegou no Vasco na mesma época, acho que eu cheguei uma semana, fiz um teste com 100 meninas, para o Sub-17 que a gente fez o teste, eu acabei treinando com o profissional no mesmo dia, e a Marta chegou uma semana depois, e aí todo mundo falou, esse fenômeno chegou de 13 anos de idade, e aí ela jogou um pouco só no Sub-17, depois já foi profissional também. E eu fiquei muito pouco tempo lá no Vasco, né? Eu tive esse contato, foi na época que até o nosso querido Eurico Miranda era o nosso presidente lá, e ele dava muito apoio ao futebol feminino. Mas eu fiquei pouco tempo por saber que eu não ia ter tanta oportunidade de jogar no profissional, eu fui Fluminense. Fiquei também um pouco tempo lá, e nessa época eu consegui perceber que se eu ficasse no Brasil, eu não ia ter tanta possibilidade de jogar pelas minhas condições financeiras, da minha família, do lugar que eu morava. E aí eu tentei futebol nos Estados Unidos, que era um lugar que, na minha visão, na época, tinha mais oportunidades. Aí contato com todos esses ídolos, o Zé Carlos, que eu fiz até o curso da CBF com ele, o Bordon, o Zé Carlos eu vi desde o começo lá no Botafogo, entre outros aí, que eu sou fãzona mesmo. Sim. E aí, em 2021, você foi para os Estados Unidos, né? Como você disse que aqui você não teria muito espaço para conseguir seguir a carreira da maneira como você gostaria, e aí você vai para os Estados Unidos em 2001. Como que foi esse processo para você conseguir ir para lá? Foi alguém que te convidou? Era inesperado? Ou você planejou isso muito bem feito e conseguiu uma vaga lá? Olha, na época que eu fui, eu acho que eu fui a primeira aí, tá? Brasileira a estudar lá e jogar. Se não foi a primeira, foi acho que a segunda. Acho que a Juliana Felipe estava lá. E eu, paralelo ao jogar no Vasco, eu jogava beach soccer, futebol de areia, com um time que se chamava Team Models, que agora é o famoso time Chicago Brasil, né? Que tem esse convênio, aí faz umas peneiras, ajuda as meninas a irem para fora. E esse treinador, Alexandre Matias, ele tinha muito contato de treinadores que vinham fazer curso aqui no Brasil. E um treinador me conheceu jogando futebol de areia com meninos. Nesse dia eu fiz até um gol de bicicleta, foi bem legal ter essa sorte de fazer esse gol. E ele me convidou para ficar na casa dele, com a família dele, até eu conseguir alguma coisa. Então eu fui para os Estados Unidos para tentar. Eu não tinha visto de estudante, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu fui mesmo na garra, eu ligava para ele de telefone público na época e enchi o saco dele para ele poder me levar, pedir uma oportunidade. E acabou dando tudo certo, o visto saiu milagrosamente, né? Porque como a minha família não tinha condição, é muito difícil você pegar um visto de turismo, ainda mais naquela época, que o dólar era também 3,5, 4 reais. E foi assim, cheguei na casa dele, fui para um high school, tudo de novo, né? Eu já tinha graduado no ensino médio, descobri que aqui era muito importante, se você não tivesse ensino médio, você não ia. Terminei o ensino médio, fui para os Estados Unidos, depois eu fiz... Aí eu pedi para eles me colocarem no ensino médio lá para eu aprender inglês, e até acelerar esse processo da universidade. Os treinadores lá não sabiam como é que fazia para trazer o internacional. Cheguei bem naquela época que teve aquela primeira liga americana, né, a WUSA,
que a Pretinha aí chegou depois, a Roseli, a Cátia Silene. E aí foi tudo assim, acontecendo muito rápido. Eu estudei na faculdade, fui para Miami, estudei na faculdade lá. E desde o começo eu já virei treinadora. Desde esse começo eu já era treinadora auxiliar desse treinador com um time de meninos, de uma high school, um sub-18, podemos dizer assim, de Ohio. E até hoje eu nunca deixei de trabalhar como treinadora, jogando e trabalhando. Esse foi o começo. Sim. E você disse que você foi muito jovem ainda lá para os Estados Unidos. Como que foi essa adaptação? Porque, como você disse, tinham poucas garotas lá ainda, você foi uma das primeiras a ir lá, então imagino que deve ter sido um pouco mais difícil, né, por não ter companhias brasileiras ali ao seu lado. Olha, eu não sei se... Eu acho que eu não sei como pegar cientificamente de onde vem essa minha resiliência, mas eu sei que é muito de ser brasileira e muito do que eu aprendi lá. De ser brasileira, porque o brasileiro tem uma coisa muito linda, que é a gente não desiste nunca, a gente sempre encontra uma maneira de conseguir chegar onde a gente quer com tantas dificuldades. Então, para mim, como eu tinha esse foco, que era futebol feminino, ninguém me dava apoio, acho que deu até uma alavancada maior de suporte quando as pessoas duvidam. Você ganha uma força extra. Meu relacionamento com Deus me ajudou muito, tá? Eu ia para a igreja quarta-feira e domingo, aprendi inglês, aí eu fui melhorando. Eu sou muito comunicativa. Meu português não está tão bom, então às vezes eu não me expresso tão bem, mas eu sou muito comunicativa e eu adoro aprender outras coisas. Sou muito flexível para aprender. Fiz amizade com todo mundo, me sentia bem sozinha, tá? A condição financeira atrapalhou muito. Naquela época não tinha internet para falar com mãe e pai, eu falava com a minha mãe uma vez por mês, tá? Eu não tinha como dar feedback. Hoje em dia eu falo todo dia pelo WhatsApp, vídeo, essas coisas não tinha na época. Então, essa transição foi muito difícil para as pessoas dos Estados Unidos entenderem quanto era importante para mim o futebol, e eles não entendiam porque eu estava lá para jogar futebol, se o Brasil é um país do futebol. Então, foi uma parte bem complicada na minha entrada nos Estados Unidos, mas eles nunca deixaram de me deixar fazer o que eu queria. Isso foi uma coisa muito boa de lá, que eu aprendi lá também. E enquanto jogadora, quando você foi para lá, como que você se descreveria? Qual eram as suas principais características enquanto jogadora quando você foi lá para os Estados Unidos? Eu achava que eu era a mistura do Ronaldinho com o Romário, na finalização Romário, e raramente perdia gol assim na área. Eu batia pênalti, eu queria fazer tudo. E eu era meio campo, né? Então eu jogava criação, com a bola no pé, ninguém me parava lá. Agora, eu não fazia ideia o que fazer sem a bola. Eu até brinco com o meu ex-treinador do Vasco, o Marquinhos. Eu falei: "Ô Marquinhos, você me deixou ir para os Estados Unidos, não fazia ideia o que fazer sem a bola. A gente não tem base aqui no Brasil, né? Naquela época, então, 20 anos atrás, pior ainda, a gente não fazia, a gente via na televisão, ia para o jogo, dava camisa 10, dava camisa 7, 8, 5, ia para o jogo. E essa era a Cristiane que estava louca para aprender, uma Cristiane que raçuda, mas que realmente não fazia ideia o que era um 4-4-2, um 4-3-3, o que o jogador da ala direita tem que fazer. Eu achava que eu tinha que estar no campo inteiro, e até hoje em dia tem muita gente que ainda faz isso, mas naquela época era bem mais complicado. Então, e você acabou de falar, por exemplo, que você foi para lá com pouca bagagem tática, porque no Brasil a gente não tem muito investimento em futebol feminino, agora está melhorando um pouquinho, mas imagino que quando você foi para lá era bem pior, como você disse. Como e quando que você decidiu virar treinadora? Porque se você foi lá com pouca bagagem, como você disse, você teve que adquirir uma certa bagagem para poder ensinar e passar isso para outras jogadoras, né? Sim, a minha decisão foi baseada em coisas boas, mais do que... eu acho que 1% e uma coisa negativa, talvez. As coisas boas foram: eu tive uma treinadora muito boa, que era uma ex-atleta do Fluminense, a Jaqueline Rodrigues, de Recife. Ela me ajudou muito no Fluminense. O Marquinhos Gaspar, que sempre foi muito honesto comigo e sempre conseguia ver o meu potencial, apesar dele deve ter percebido que eu não tinha nada tático. E eu, por ser branca na visão das pessoas aqui do Brasil, tinha um preconceito na época: branca, não sabe jogar bola.
Essas foram as dificuldades assim que eu vi, que eu não queria que ninguém mais passasse por isso. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu reparei que muitos dos treinadores dos Estados Unidos estão ali para fazer dinheiro, não é muito o que eles amam, eles queriam estar no beisebol, mas aí não tem trabalho no beisebol, estão no feminino, no masculino. E é muito latino. Então, eu quis virar treinadora oficialmente em 2008, quando eu decidi parar minha carreira. Eu já tive essa oportunidade de ser auxiliar na Islândia, jogando profissional. Quando eu voltei para os Estados Unidos, eu falei, agora eu preciso seguir a carreira no futebol, e eu sei que no momento não existe nenhuma liga profissional, estava aquela época de conturbação 2008 e 2009, então aquela foi uma decisão baseada no que estava ali, o progresso do futebol feminino. Como é que eu poderia contribuir com tudo que eu já aprendi, passei, e aí eu decidi ser treinadora porque eu queria mudar a vida das pessoas, queria ajudar as pessoas, sou muito competitiva, e queria passar tudo que eu não tive como jogadora para as jogadoras terem e serem as pessoas melhores possíveis, atletas, estudantes melhores possíveis. Assim, foi a minha ideia de estar perto do futebol e contribuir. E desde então eu nunca me arrependi de ter parado com 27, 26 anos de idade. Eu sempre me senti bem completa como treinadora, desde que eu decidi. Uhum. E você deu uma entrevista para a Cynthia Barlen, que você disse que, como jogadora de 10 anos, você chegou a ganhar 5 medalhas de ouro em 3 meses. E que entre a Noruega, o Brasil e os Estados Unidos, você viam algumas diferenças culturais de como lidar com as jogadoras da Noruega, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos. Como que você enxerga as jogadoras brasileiras? O que você acha que elas têm de diferente para você trabalhar com elas, e qual que é o tratamento diferente que você tem que dar para elas, e o que elas representam também, como que elas trabalham no dia a dia com você? Nossa, que pergunta bem difícil, viu? Tem que ter cuidado aqui. Eu decidi, primeiro de tudo, para você ter uma ideia, a minha vontade sempre de ter trabalhado como treinadora, quando eu comecei a trabalhar como treinadora nos Estados Unidos, eu vi a falta de... a intensidade, eu via comprometimento, eu via profissionalismo, eu via várias coisas positivas, mas a única coisa que eu não vi até hoje em país nenhum é o amor que a brasileira sente pelo futebol. É o amor que a brasileira tem pelo futebol. Não conseguir respirar sem o futebol. Isso não quer dizer que essa jogadora é melhor do que a outra, mas essa é uma vontade que eu tive de voltar por isso, para poder aproveitar desse amor todo das meninas que elas têm pelo futebol e poder passar o máximo de conhecimento que eu tenho. Porque na Noruega, a base delas é bem calma, é uma estrutura muito boa, quase não tem menina que quer jogar, eles têm que ficar implorando para as meninas jogarem, eles têm muito dinheiro investido da FIFA, é um cenário totalmente diferente do que a gente passa aqui. Lá você é instruído a jogar handball, fazer esqui, fazer coisas de frio. Noruega é um país menor, funciona muita coisa lá por isso também. Mas as meninas lá não se perder, ganhar, tá tranquilo. Eu não sei até que ponto isso ajuda a desenvolver. Acho que tem mais sucesso da Noruega, sempre saem. São aquelas meninas que realmente amam o futebol e saem da Noruega. E aí tem uma participação na Alemanha, tem várias jogadoras jogando na Inglaterra. E é assim que eles estão tentando reestruturar tudo isso na Noruega, mas falta jogadora lá, não adianta. Muitos bons treinadores, muito bem organizados, mas não tem jogadora. Fica difícil para eles. Nos Estados Unidos são. Por isso que falta treinador nos Estados Unidos, porque são 400 milhões de pessoas, 1,5 milhões de atletas de base pequenininhas, de 4 anos até 18 anos, registradas nos Estados Unidos para jogar, e é muita demanda, e as jogadoras lá têm uma mentalidade muito profissional desde pequena. Você pode cobrar muito mais do que eu cobro das sereias. Isso aí eu te garanto que eu não posso falar com as meninas da sereia, de qualquer time do Brasil, seleção brasileira, de qualquer... O tipo de intensidade que as americanas já estão acostumadas a ter desde pequeno. O pai bota pressão, volta para casa jogando chuteira longe, elas não gostam de perder,
elas estão ali de manhã acordadas para treinar, elas vão chegar no jogo e não vão aceitar a derrota, vão sair com o nariz quebrado, e juiz horroroso que tem nos Estados Unidos, nessas divisões de base, e eles não estão nem aí para juiz, não tem desculpa, elas jogam na neve descalça, não tem desculpa, lá tem tornado passando, e aí você falou das medalhas, eu voltei do Brasil, do Foz, agora, ano passado, eu não queria voltar, porque o meu lugar na minha cabeça é aqui, nesse momento da minha vida. E aí eu voltei e os pais das atletas me ligando, vem para cá, pelo amor de Deus, vem ser treinador do nosso time na Geórgia, que eu já tinha tido uma passagem. Voltei, falei com o meu chefe, virei treinadora de 2 times masculinos, sub-18 masculino, sub-13 masculino, sub-11 feminino e sub-7 feminino. Então eu vim de um profissional para uma divisão de base. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Fácil, foi fácil. Porque eu falei para eles, eu não vou perder meu tempo. Eu não tenho tempo a perder. Se vocês querem que eu trabalhe com as filhas de vocês, eu gostaria de poder tirar o máximo delas. Se não, bota outro treinador. Porque aí eu não consigo ser a melhor versão minha. E apesar dos pais, o clube ser um clube que os pais pagam para que a performance da atleta seja boa. Então, isso ajuda nesse sentido. E você acaba se deparando com muitas meninas que não amam futebol tanto assim, que estão ali porque querem conseguir alguma coisa no futuro. Então, essas meninas, particularmente desse clube que eu trabalhei, os pais queriam, realmente elas queriam, elas amam futebol, realmente, de 10 anos de idade elas amam futebol. E elas são intensas, elas não param de correr, elas brigam, é uma mentalidade que eu pude falar, olha só, vocês querem o quê? Vocês querem medalha de ouro? Ou vocês querem só classificar, jogar o joguinho, eu troco todo mundo, faz uma brincadeira, você toca na bola, todo mundo troca, e aí, o que vocês querem? E a resposta era sempre a mesma, a gente quer ganhar, ajuda a gente a ser campeão. Então, a gente conseguiu muito rápido, foi muito torneio, que estava voltando da pandemia, então a gente conseguiu, sim, acho que 5 medalhas de ouro, eu deixei as medalhas lá, tem foto e tudo mais, foi muito legal essa situação lá, e comparando com as brasileiras, eu acho que a nossa cultura, todo mundo entende de futebol, isso é uma coisa muito boa. Todo mundo entende futebol, você troca ideia com a jogadora, você acaba melhorando como treinador, elas gostam de falar de futebol, isso é maravilhoso. Às vezes até que você tem que dar uma segurada, porque todo mundo ama o que está fazendo, então eu só vejo isso como uma coisa muito positiva, e elas são abertas a melhorar, elas querem, eu acho que eu cheguei aqui num pedido de... algumas vezes eu me sinto como se elas estivessem pedindo socorro, sabe? Socorro, me ajuda, eu quero fazer o que você está pedindo, Lessa, mas eu não entendo, eu não consigo ver, e a gente vai montando formas para ajudar elas a entenderem, a ser mais claro possível, sem tirar o toque delas, o drible delas, a vontade, a raça, a criatividade, o abuso de ir para cima da jogadora, sem tirar nenhuma característica delas. É mais uma mudança de alguns hábitos. Sim. E como você falou já, o que te estranhou um pouco quando você voltou na parte do futebol, mas você ficou cerca de 20 anos fora do Brasil, né? Se eu não me engano, se eu estiver errado, você pode me corrigir. O que você sentiu de diferente, assim, no seu dia a dia mesmo, assim, na sociedade como um todo, depois de ficar tanto tempo fora do Brasil? Primeiro que eu voltei, eu falei isso ano passado no Foz também, eu voltei na hora certa. O futebol feminino não tem como parar mais o futebol feminino. As pessoas que estão querendo trabalhar e falar do futebol feminino realmente estão apaixonadas pelo futebol feminino. Desde 2015 eu já tinha essa vontade. Conversava muito com o Fabrício, com o pessoal da seleção, com o Marco Aurélio, com as ex-atletas da seleção, e sempre acompanhei de perto o que estava acontecendo aqui, um pouquinho só com a Marta, ela estava nos Estados Unidos na época também. Então, estranhar nada. Eu estou muito surpresa com a estrutura física das meninas, estou impressionada, estou apaixonada pelo cuidado que elas estão tendo com a profissão delas e com o comportamento delas, com a continuidade da alegria de jogar futebol, de treinar, mas com mais profissionalismo, com mais foco no futuro. Isso me impressionou. Sim. Então, já que a gente está tocando mais no tipo de futebol mesmo, o que o seu time, o que você preza mais que o seu time tenha? Quais são as características principais que as suas equipes têm? Intensidade, resiliência, união, positividade, mentalidade forte. É um time que nunca vai dar desculpa.
ficamos parados por 2 semanas do Covid. A gente não está pensando nisso, a gente não foca nisso, a gente está focando no que a gente pode controlar. É um time que você não vai ver caindo, pedindo falta. Você não vai ver esse time reclamando com o juiz. Você não vai ver esse time reclamando uma com a outra. Você vai ver esse time apoiando uma outra, taticamente variado, pronto para todas as situações de jogo, querendo uma consertando o erro da outra. Um jogo com a bola, um jogo apoiado. Todo treinador quer um jogo apoiado. Mas também, quando você chega no alto rendimento, o nosso time não vai precisar jogar bonitinho, sempre todo mundo tocando na bola. A gente vai ter isso com eficiência. Quando a gente for ter a posse da bola, a gente vai ter eficiência. Quando a gente perder a bola, a gente vai ter eficiência. E quando a gente não encontrar espaço, a gente vai criar o espaço. Esse é o nosso DNA aqui no Santos. E o Santos também tem uma tradição de ter jovens jogadores, e agora também no time feminino também tem uma tradição de ter jovens jogadores. E o elenco do Santos tem muitas jogadoras muito jovens. Como que você pretende usar elas? Como que você está tratando elas? Como que você está trabalhando com elas? Primeiramente, eu falar que o trabalho da Sandra e do pessoal da base do Santos foi fenômeno. Essas meninas estão mentalmente preparadas para ser o futuro do Santos, futuro presente. A gente não pensa em não usar elas, a gente pensa em usar. Elas já estão sendo preparadas como se elas já estivessem jogando com a gente há muito tempo. Elas estão sendo informadas, preparadas, condicionadas a poder entrar no time como elas já entraram no ano passado, tá? O treinador que não vê isso, eu estaria muito injusta se eu não tivesse visto isso. No dia a dia, no treinamento, pouquinho tempo que a gente teve até essa parada, foi muito bom o nosso relacionamento com elas, estão bem seguras, bem à vontade. Se tem uma jogadora como a Laurinha, que é uma líder nata, eu não vou impedir que ela fale, eu quero que ela fale, eu quero instruir ela da maneira que ela fale. Essas meninas já são convocadas para a seleção brasileira. Imagina, essas novinhas já estão na sub-20 da seleção brasileira. Então, eu só tenho que agradecer a seleção brasileira por estar dando também esse apoio a elas, o Jonas, né, que eu só ouço coisa boa dele, bem parecido com a nossa mentalidade também. Então, eu vejo uma coisa super positiva. Espero que em breve os times estejam vendendo essas joias, não dando para outros times. A gente faz um trabalho top na seleção, aqui nos clubes, aí chegam a gente lá do não sei da onde, promete uma coisa para a menina e leva a menina daqui, e aí não dá o apoio total. Tem vários agentes que são maravilhosos, mas também tem muita gente, como no masculino, que vai se aproveitar com o crescimento do futebol feminino. Então a gente tem que ter muito cuidado para os pais, muito cuidado para as atletas. Aqui no Santos elas têm todo o suporte. Então eu acho que isso vai ser fenômeno, o que tem para acontecer no futebol feminino ainda. Uhum. E na mesma entrevista que você deu para a Cíntia, você disse que você já jogou como underdog, você como treinadora lá fora. Você gosta desse tipo de rótulo? Você gosta de ser uma zebra, de ser uma equipe que às vezes as pessoas não confiam tanto e se mostrar capacitada de vencer? Ou você prefere que tenha uma equipe que seja a que todo mundo quer bater? Eu não tenho preferência, não. Eu não tenho preferência. Já trabalhei, por exemplo, no time da Noruega, que era o campeão da Copa da Noruega. Quando eu cheguei lá, o time tinha desmontado, eu fiquei sozinha 4 meses, a minha chefe estava na seleção, eu fiquei sozinha, não era a técnica principal, era só um auxiliar, e era um time que tinha muita expectativa, muita para chegar na Champions League, para ir jogar, eu cheguei lá para competir na Champions, e foi uma decepção, porque quando você não está no comando oficial da equipe, fica muito frustrante participar de uma equipe que tem tanta qualidade e que não tem tanta expectativa, que não é assim, não é a mesma mentalidade que eu tenho. Então, se eu tivesse uma equipe com essa qualidade de 25 jogadoras que estão na Champions League, eu prefiro ter umas jogadoras com qualidade que vão ter expectativa alta, certo? Agora, a maioria das vezes, eu trabalhei no Sky Blue com a minha chefe também, que está agora no Chelsea. Outra coisa, tinha um timaço e a expectativa da torcida era de melhorar e tudo. E
já trabalhei como treinadora principal, eu acabo caindo nos times que estão precisando de ajuda, que tem que se provar mais, que está sem dinheiro, tem sempre um desafio a gente a conquistar. E o Santos é diferente em algumas partes, porque o Santos já tem essa expectativa. Ninguém vai querer saber que a gente ficou parado 2 semanas. Ninguém vai querer saber se a gente está tendo dinheiro para contratar ou não. Não estou reclamando de contratação, nosso grupo está maravilhoso. A única coisa que a gente sempre se preocupa é com perda de jogadora de machucar e contusões, mas fora isso, o elenco está formado, está bonito, está um trabalho muito bem feito pelo Santos, de segurar essas meninas, tá? Agora, se você quisesse me perguntar se a gente é um underdog, agora se eu me sinto underdog, não, eu tenho total confiança nas meninas, apesar de todas as dificuldades. Seria uma injustiça falar que a gente é underdog. Seria uma hipocrisia minha falar isso. Dessa vez a gente está num clube estruturado, com capacitação de uma comissão técnica maravilhosa, pessoas capacitadas para poder levar essas meninas onde elas têm que ir, jogadoras de seleção. Eu tenho certeza que depois da Olimpíada elas vai ter muita menina convocada, tenho certeza que a gente vai ter esse probleminha para escalar. Então, assim, eu não tenho preferência de ser underdog e de estar num time de elite que já está tudo mais ou menos preparado, a cobrança é maior. Eu gosto de cobrança, para ser bem sincera. Eu fico bem frustrada quando eu trabalho num time que é underdog e que não tem muita exigência, que aí eu me exijo, não sei nem se eu estou exagerando, a criança está lá, a atleta está lá tranquila e eu estou, vamos ganhar! Então, eu não sei se isso é muito, muito bom. Sim. E para finalizar, Cristiane, você disse em uma entrevista para as vibradoras que você adora desafios. Eu queria saber qual que foi, até hoje, o maior desafio da sua carreira e qual que é o seu maior desafio hoje, como treinadora do Santos. De toda a minha carreira, eu diria Santos. De hoje, também diria Santos. Porque eu digo toda a minha carreira, eu trabalhei no masculino, foi um desafio, mas foi uma coisa que eu fiz para ganhar experiência, não foi o meu foco, foi ótimo, foi maravilhoso. Então, eu não vi obstáculo. 2015, a gente foi campeão nacional com a Aero Central, a gente foi escolhida a melhor técnica dos Estados Unidos, etc., mas foi bem parecido com o que está acontecendo nesse momento. Eu acho que pela dificuldade do Campeonato Brasileiro. China foi do passado, tudo bem, posso falar que foi China pela cultura, China foi com certeza o lugar mais difícil, que se alguém me fizesse uma proposta de muito dinheiro, eu não sei se eu iria, eu não consigo, China eu não consigo. Agora, nesse momento, o desafio do Santos é participar de um Campeonato Brasileiro com praticamente todos os times, assim, você não sabe quem vai estar. Você viu o Corinthians, que tem um timaço, que aí perde na quarta de final, na semifinal da Libertadores. Você vê um time que está se estruturando com nova técnica, que foi campeão da Libertadores. Você vê o Grêmio contratando, você vê o Internacional contratando, um técnico maravilhoso que tem o Internacional, você vê Avaí com um técnico maravilhoso, você vê o Cruzeiro com um técnico maravilhoso, você vê vários times aí que estão só crescendo e que subiram da segunda divisão. Então, o maior desafio da minha vida nesse momento é levar as meninas onde elas merecem estar e onde a gente sabe que elas podem estar, com todo respeito aos adversários, né? Sim. Cristiane, muito obrigado de novo por ter separado esse tempo da sua agenda para a gente aqui, para dar uma entrevista, para conversar com o Sport News Mundo. Espero poder ver você e as outras garotas mais vezes ao longo dessa temporada também, com resultados bons, tomara, né? Amém. Muito obrigada, meu querido. Tomara. Tudo dê certo para todo mundo.